saio do Senado sem que o Brasil tenha se reconciliado com a lei. E, contudo, entendo que não perdi 8 anos da minha vida. Eu acho que não foram perdidos os 8 anos aqui passados. Tendo em vista especialmente que estas coisas que venho de mencionar, por fim, aconteceram, em boa parte, pelos trabalhos e pelos esforços aqui desenvolvidos. O mandato no Senado terminou em 83. 2 anos depois, Paulo Brossard foi convidado pelo presidente José Sarney para integrar a chamada Comissão de Notáveis, encarregada de elaborar um anteprojeto para ser encaminhado à Assembleia Nacional Constituinte. No entanto, o projeto redigido pelos notáveis não chegou a ser apresentado. As sugestões discutidas ficaram no papel. Queria que o senhor lembrasse aquele trabalho. Por que ele não foi aproveitado? Pela tolice. Porque começou aquela história, os notáveis. Os notáveis. Pura bobagem, né? A imprensa gozava dos erros dos notáveis. Tinha lá um sujeito que se introduziu lá como secretário, e esse então eram os erros os notáveis erros dos notáveis. Teve até um livro. E todo mundo queria botar mais coisa, foi. Ah, porque aquilo era uma violação à Constituinte, porque coisa e tal. Eu sempre disse uma coisa de elementar bom senso. Mas, meu Deus, se o trabalho que for feito for bom, for sábio, vamos dizer, for perfeito, mas que bom. O que eu poderia querer, sendo deputado, sendo constituinte? Que o trabalho fosse feito de uma forma impecável, maravilhosa, insuperável. Porque era isso que eu queria que meu país tivesse. Agora, foi escrito pelo fulano, pelo outro, pouco se me dá. Pelos seus conhecimentos jurídicos ou por sua habilidade política, o nome de Paulo Brossard foi, por diversas vezes, cogitado para os mais elevados cargos no âmbito federal. No período de transição para a nova República, em 86, ele assumiria o Ministério da Justiça. Eu estava lá na FIEB, havia um almoço lá, eu estava lá, e alguém perguntou, mas e o Brossard? Não, o Brossard convidado não aceitou, né? Preferiu advogar, etc. E para ministro, eu não fui convidado. Para ministro, eu não fui convidado. E mais não disse. E eu disse ao Guazelli, tu diz ao Tancredo que ele não se preocupe comigo. Eu estou aqui, levando a minha vida. Ele nunca me ouviu falar em ser ministro. Ele está escolhendo o seu ministério, está escolhendo quem ele quer. Agora, não se preocupe comigo. Falava-se muito no meu nome, e eu estava aqui. Eu fui a Brasília uma vez, 2 vezes. Uma vez eu fui a Brasília a chamado do presidente Sarney. Antes disto. Era um sábado, era um domingo pela manhã, eu estava lá em Bagé, lá no interior, lá no campo. Toca o telefone e era o presidente Sarney. Então o vice-presidente. E me disse, olha, Brossard, etc, eu dá vontade que você viesse aqui. Olha, eu estou às ordens. Como não? O Tancredo não nomeou porque não quis nomear. Porque sabe ele lá. Agora, uma coisa é certa, eu não andava rondando lá. Quando depois, mais tarde, o Sarney me chamou outra vez, ele me convidou para... Eu até perguntei a ele, cara, o que tu quer que eu faça aqui? E ele disse, não, eu quero que você vá para a consultoria da República. Mas aí o Sarney me disse outra coisa na mesma ocasião. Depois você vai para o Ministério da Justiça. E E mais, foi além.
Mas eu quero, antes de deixar o governo, ver um Supremo Tribunal. Como ministro da Justiça do governo Sarney, Paulo Brossard enfrentaria testes dos mais difíceis. A decretação do Plano Cruzado 2, que liberou os preços das tarifas públicas logo após as eleições de 86, deu origem a uma série de protestos. O ato era aquele de vandalismo, quebra... Greve geral. Era. Má repercussão, um governo novo se está dando. Interferência do governo federal só se faz quando se revelem impotentes os serviços locais. Agora é evidente que a sociedade não pode ficar desamparada. Quer dizer que nesse O caso... homem comum, o homem que trabalha, o homem que foi trabalhar, que agora precisa sair do trabalho e ir para casa, ele tem direito a ter um mínimo de segurança. E esta segurança deve ser assegurada. Brossard permanece firme na defesa do parlamentarismo e um crítico severo do presidencialismo. O senhor começou parlamentarista e continua parlamentarista. Cada vez mais, mas está aí. A eleição direta virou um dogma, né? Virou um dogma. E esse dogma, como dogma, então, fica intangível. Agora, os resultados são funestos. Veja só o seguinte, nós estamos aqui hoje, qual é o atual governo. Vamos ficar no governo do presidente Lula. Agora, veja o seguinte, o seu partido, os partidos que o apoiavam, elegeram quantos deputados? No mesmo dia, o mesmo eleitorado, a mesma sociedade, os mesmos candidatos. Poder Executivo, 70%, 80%, que seja lá o que for. De qualquer forma, a maioria. Poder Legislativo, lá ficavam o quê? São 513 deputados. Aquele que deveria governar não tinha 100 deputados. Tinha 92, e agora tem 90, 89, uma coisa assim. É a mesma coisa, praticamente. Agora, pergunto eu, pode governar? Não pode. E não pode e não governa bem. E começa a fazer o quê? Esta operação indecorosa do compra, do aluga, etc, etc, etc. Eu estarei dizendo alguma novidade, sabe? Senador, além do parlamentarismo, qual é a sua utopia? Qual é a reforma necessária para o Brasil? Olha, eu já não sei mais, porque o Brasil tem se degradado institucionalmente tanto e de tal maneira que eu já não sei mais. Agora, o que eu tenho certeza é de uma coisa, não vai ser uma lei que vai reformar. É preciso praticar, é preciso experimentar, é preciso viver. Agora, quando a pessoa, por exemplo, que assume e já traz consigo o voto de trair a instituição, então aí não há reforma que baste, não há reforma que chegue. Eu entrei para o Supremo com uma visão de advogado que sempre tinha sido, nunca tinha imaginado ser juiz. Nunca. Embora na época, na nossa formatura, um colega meu, que depois até foi juiz, perguntou a um dos nossos professores sobre o aluno, o que fulano vai ser, o que não faz, etc. Daí perguntei, e o Brossard? E ele disse assim, o Brossard. Tinha uma maneira extrema, o Brossard. O Brossard devia ser juiz, mas é político. Depois eu disse, pois é, eu devia ser, era político, sendo político, terminei juiz. Brossard assumiu uma cadeira no Supremo Tribunal Federal em abril de 1989.
Na condição de ministro do Supremo, ele passou a integrar o Tribunal Superior Eleitoral, quando, em 93, conduziu o plebiscito no qual os brasileiros confirmaram o presidencialismo como sistema de governo. Eu vou dizer inicialmente que eu não sou admirador das soluções plebiscitárias, das experiências plebiscitárias. No entanto, a Constituição determinou que fosse feito um plebiscito. Para quê? Para que o eleitorado definisse, através dele, plebiscito, a forma república ou monarquia constitucional e o sistema de governo, parlamentarismo ou presidencialismo. Logo no começo do governo eu escrevi uma carta a ele. Nesta carta eu dizia a ele, até tratamento de tu, eu dizia a ele que ele tinha tantos anos e que se havia pelo menos uma vaga que ocorreria no governo dele. Poderia haver outras, mas uma era certa, que seria a minha. Porque no dia X, etc., eu seria aposentado por força da idade, por força do calendário. Então eu queria, como amigo, chamar a atenção dele para isso, etc. E, tal, e para dizer que a grande atribuição de nomear o juiz do Supremo Tribunal. Ele não era de formação jurídica, de modo que ele devia pensar nisso com o tempo. Que, evidentemente, eu só tinha um pedido a fazer. Que ele escolhesse, para meu substituto, alguém melhor que eu. Ponto. Brossat permaneceu ministro do Supremo até 94, quando se aposentou por atingir os 70 anos de idade. Ele retornou então a Porto Alegre, onde passou a se dedicar à advocacia e à organização de sua vasta biblioteca. A trajetória de vida de Paulo Brossat o distingue entre os homens de sua época. Tribuno eloquente, político coerente, jurista de renome, seu espaço na história do nosso país está sem dúvida assegurado. Conte com as circunstâncias, que também são fadas. Conte mais com o imprevisto. O imprevisto é uma espécie de Deus avulso, ao qual se é preciso dar algumas ações de graças. Pode ter voto decisivo na Assembleia dos Acontecimentos. A TV Senado apresentou Histórias Contadas, com o testemunho do ex-senador Paulo Brossat. Até o próximo programa. Mas o que sei é que o governo que chegou a impressionar-se com os impressionantes clamores da alma brasileira, que está cansada do arbítrio que nada produz de bom e que tanto produz de ruim. O governo que foi capaz de ouvir os vagalhões da opinião pública, rugindo por toda parte, não foi capaz de sentir que o Brasil de hoje é um Brasil diferente do Brasil de ontem. E que não mais é dado a um governo pretender governar como se esse país não tivesse alma, não tivesse opinião, não tivesse respeitabilidade e não tivesse uma oposição que encarna as aspirações mais legítimas do povo brasileiro.